Acepção. Atos 10, 34, 35. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, 11. Talvez você já tenha sido tratado de alguma forma diferente do que as demais pessoas devido à posição que ocupa. Não é difícil isso acontecer. Não raras vezes nós fazemos diferença na forma como tratamos as pessoas por causa da posição delas. A Bíblia, entretanto, nos mostra como Deus age em relação ao tema da acepção de pessoas. Em Atos 10, Lucas relata o convite que Pedro recebeu para visitar a casa de Cornélio. Pedro era judeu, Cornélio era gentil. Ao lermos os evangelhos e o livro de Atos, percebemos a diferença abismal que existia entre estes grupos e as implicações que resultavam disto. Para Pedro, criado em contexto judaico, seria uma luta muito grande entrar em espaço gentil. Por isso, Deus trabalha no coração de Pedro e o impele a ir até a casa de Cornélio. Ao chegar ali, Pedro encontra um coração aberto e receptivo ao evangelho, a um ponto que talvez ainda não tinha encontrado em Israel. Justamente por isso, Pedro fica impressionado pelo fato de Deus não fazer acepção de pessoas e nem tratá-las com parcialidade, mas, pelo contrário, aceita qualquer um que o tema. Mais adiante, Pedro, tendo que se explicar perante a igreja em Jerusalém, argumenta: se Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Este fato na vida de Pedro nos faz refletir sobre a maneira como lidamos com as coisas de Deus. Possivelmente, você já se perguntou alguma vez se valia a pena ou não falar de Cristo a alguém, talvez pela condição econômica ou intelectual desta pessoa, ou por ela estar sob efeito de álcool ou drogas, ser de uma classe social diferente da sua ou qualquer outra diferença. Porém, se Deus não faz acepção de pessoas, não somos nós que temos condições de decidir a quem o evangelho deve ser proclamado. De nós se requer simplesmente que sejamos testemunhas fiéis do evangelho a quem quer que seja. Nossa missão é semear. O crescimento sempre é dado por Deus. Amém. Bom dia, com muita fé, saúde e alegria.